Capitão Pátria está afundando cada vez mais em um colapso mental. E sua busca pela imortalidade ele acaba em um paradoxo. Acompanhe comigo que você vai entender melhor. Sou Cassiano, psicanalista, e hoje vamos conversar sobre o paradoxo do Capitão Pátria. Temos a relação de Soldier Boy com Capitão Pátria, um complexo de Édipo atravessado, que não organiza, bem pelo contrário, desestrutura. Pode indicar que o final de The Boys pode ser um tanto quanto trágico. Eu vou contextualizar um pouco. Soldier Boy, numa virada muito inesperada, ele entrega o V1 para o Capitão Pátria. A sábia não previu, mas Soldier Boy entrega o V1 porque ele supõe que é o que a Tempesta iria fazer. Ele vê o Capitão Pátria como uma extensão dele, mas algo que não deu certo. Mas assim, reconhece que ele tem o poder. Vamos pensar que é algo como se fosse um objeto dele. E Soldier Boy também não se preocupa muito com o outro. Então ele acaba entregando pelo envolvimento dele, não se importa com as consequências disso. Sobre Capitão Pátria, você deve lembrar que ele foi fabricado, ou seja, ele não teve infância, ele não teve limites. Limites no sentido estruturante, ou seja, ele não teve uma função paterna. Também não teve uma função materna. Olha como ele busca ser amado, ele busca a admiração, como ele trata as mulheres, ele literalmente é amamentado. E sem essas funções que nos tornam humanos, sem a função paterna, que entra como um terceiro na relação, separando a mãe e a criança, Capitão Pátria fica paradoxalmente frágil. E o que Capitão Pátria faz com isso? Ele busca essas funções, busca nas relações alguém que ocupe um lugar materno, um lugar paterno. E vamos nos aproximando de Soldier Boy, é quem ele busca desenvolver essa relação, que faça essa função. Mas isso não dá certo. Porque Soldier Boy ele não dá o limite, bem pelo contrário, ele alimenta isto. Vamos olhar um pouco para o complexo de Édipo. Vou resumir um pouco a história, que Freud ele pega o conto, a tragédia grega de Édipo Rei. Laio recebeu a mensagem do oráculo, que o seu filho iria matá-lo. E ele pega a criança e abandona, manda levar a ata pelos pés, por isso Édipo, pés inchados. Só que ele não morre. A pessoa que está encarregada de fazer essa tarefa leva ele para um lugar distante e doa. Édipo cresce e ele tem a mesma profecia. Ele acaba então com medo de matar o próprio pai, ou seja, os pais adotivos, mas ele não sabe, e ele abandona o reino e vai para um outro lugar distante. No caminho, ele cruza com alguns soldados, há um conflito e ele mata. E entre essas pessoas e soldados está o Laio, rei de Tebas. Édipo segue no seu trajeto, ele encontra a esfinge e, resumindo, ele decifra um enigma e derrota a esfinge, ou seja, liberta o reino de Tebas. Então é oferecido a rainha a ele. Ele se torna o rei de Tebas, acaba casando com sua mãe sem saber. O tempo passa, em determinado momento é revelado que Édipo é aquele filho que deveria estar morto e que Jocasta é sua mãe. Jocasta acaba se suicidando. Édipo também não suporta. Ele não suporta saber o que fez, que matou o próprio pai, que casou com a mãe. E ele arranca os próprios olhos. Freud utiliza dessa tragédia grega para escrever sobre o complexo de Édipo. Ele diz, todos nós lidamos com isso. Porém, claro, quando ele fala em função paterna, é aquela que interdita, ou seja, que diz para a criança, a mãe não é sua propriedade. Percebe que há um limite estabelecido? É esse limite que nos coloca como sujeitos, nos individualiza. Agora, qual a relação com The Boys? Soldier Boy tinha relação com a Tempesta e Capitão Pátria também. Podemos fazer essa ligação, um conto de Édipo, quando envolvemos a Tempesta, porque a Tempesta se relacionou com o Soldier Boy, ou seja, com o pai de Capitão Pátria. E Capitão Pátria assumiu o lugar depois do Soldier Boy. Isso gera uma confusão, que o Soldier Boy faz é o oposto de um limite. Ele permite, ele dá aos Soldiers, a imortalidade que você quer, tá aqui, é o que a Tempesta iria querer. Se não há mais nada que possa dar um limite a Capitão Pátria, ele vai se afundar em um colapso mental. Se percebe que na primeira temporada ele estava diferente,
havia limites. Claro que ele estava sempre tentando romper, mas havia algo que ele não podia ultrapassar. E agora, cada vez mais ele vai rompendo, vai ultrapassando. E mentalmente, ele vai tendo visões, vai alucinando. E agora vamos entrar no paradoxo do Capitão Pátria. Mas antes, se você está gostando do vídeo, acompanhou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como esse. Você alguma vez já pensou como seria a sua vida se soubesse que nunca iria morrer? Lacan dizia: nós vivemos porque sabemos que um dia iremos morrer. Sem um fim, não há uma urgência. Sem um limite, nós não precisamos ter escolhas. Sem a finitude, a vida perde o sentido. A mortalidade contorna um desejo, faz com que o outro tenha valor, faz com que as suas escolhas tenham peso, faz com que o tempo importe. Então, ser imortal apenas demanda, exige, consome. Isso é o que vemos cada vez mais em Capitão Pátria. Provavelmente isso vai se potencializar, levando em consideração que Capitão Pátria foi fabricado, que estamos falando de uma ficção. Então eu vou nomear dessa forma a imortalidade como uma psicose, porque ele se desestrutura sem essas funções e o que acontece? Sem o limite, isso faz com que ele tenha esses delírios de grandeza, que está na psicose, está se colocando como Deus. Temos o caso clássico da psicanálise, que é o presidente Schereber. Ele escreve sobre seus delírios, suas alucinações. E Capitão Pátria também aparece ali alucinando. Então, daqui a pouco você pode entender, mas então é uma esquizofrenia. Bom, pode ser, a esquizofrenia faz parte da estrutura psicótica. O fato é que a imortalidade foi aproximando cada vez mais Capitão Pátria da loucura. Imortal ou não, Capitão Pátria vai ter um vazio da mesma forma. E no fundo isso não tem fim. Para ele esse vazio é insuportável. Ele vai tentar preencher, vai tentar tamponar de alguma forma, mas isso é da ordem do impossível. No fundo, Capitão Pátria continua aquele menino que foi criado em laboratório, sem pai, sem mãe, sem nenhuma estrutura. E psicanaliticamente falando, esse é o pior desfecho para alguém que nunca aprendeu a viver. Por isso se trata de um paradoxo. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem é fã de The Boys, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder mais conteúdos. Até a próxima!